Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno 2, que trata do regime constitucional da atividade empresarial e a ordem econômica na Constituição de 88. Olá a todos. É um prazer porque esse tema é a espinha dorsal de como o Brasil pensa sua economia, né? Exato. É engraçado, quando a gente pensa em Constituição, geralmente vem à mente direitos fundamentais, a organização do Estado. Sim, a parte mais, digamos, política. Isso, mas tem um capítulo inteiro ali que é quase um manual de instruções da nossa economia. E o mais interessante é que não é um manual neutro. De jeito nenhum. Ele propõe um grande ato de equilíbrio, sabe? Como ter um mercado livre, que gera riqueza, mas sem abrir mão da justiça social. É a pergunta de $1 trilhão e a Constituição de 88 tenta respondê-la. O professor Lessa, no material, chama essa parte de Constituição Econômica. Um termo perfeito. É perfeito. É onde o direito constitucional, o administrativo e o empresarial se encontram. E o nosso objetivo aqui é justamente entender a lógica por trás desse grande pacto social. Decifrando os pilares, os princípios e, claro, as regras do jogo entre o Estado e o mercado. Exatamente. Ótimo. Então vamos direto ao coração da questão. O material aponta que toda essa estrutura se sustenta sobre dois pilares que, assim, à primeira vista parecem estar em conflito, né? Sim, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Um é o motor do capitalismo, o outro é a sua consciência social. Como que esses dois conceitos conversam? Então, essa é a beleza do desenho constitucional. Eles não são vistos como opostos, sabe? Mas como faces da mesma moeda. O caderno conceitua isso como capitalismo humanista. Capitalismo humanista. Gostei. A ideia é que a livre iniciativa é o motor, é a força criativa que gera inovação, empregos, riqueza. Certo. Mas esse motor, ele não pode funcionar de forma descontrolada. A valorização do trabalho humano entra como o sistema de freios e a direção, garantindo que a busca pelo lucro não atropele a dignidade das pessoas. Ou seja, o trabalho não é só um custo na planilha. Jamais. É um valor social a ser protegido. E essa ideia de livre iniciativa com limites, ela não é só um conceito abstrato, certo? Tem consequências bem práticas. O material traz um exemplo que eu achei fantástico para ilustrar isso. O da atividade dos cartórios. Esse mesmo. Sim, o exemplo do serviço notarial e de registro é perfeito para tirar a discussão da teoria. Pensa bem. Quem administra o cartório é um particular. Que gere aquilo como um negócio. Exato. Parece o auge da livre iniciativa. No entanto, a função que ele exerce é pública. Ele é um guardião da fé pública, né? Totalmente. Por isso, a Constituição, lá no artigo 236, ela cria um modelo híbrido. A livre iniciativa do tabelião, ela é radicalmente mitigada. Mitigada em que sentido? Ele não pode simplesmente decidir abrir um cartório. Precisa passar num concurso público dificílimo. E a atuação dele é o tempo todo fiscalizada pelo judiciário. Ou seja, o Estado delega a execução, mas não abre mão do controle. Porque o interesse público em jogo, que é a segurança jurídica, é muito maior do que a liberdade econômica de um indivíduo. E isso já dá uma pista daquela nossa reflexão final, né? A inversão de papéis. Exatamente. Mostra que a liberdade de empreender não é um direito absoluto. Ela é condicionada por outros valores que a sociedade considerou mais importantes. Ok, se esses são os pilares, a fundação, o artigo 170 da Constituição continua, trazendo os princípios, as vigas de sustentação. E aqui a atenção continua, né? Continua. O caderno destaca o embate entre a propriedade privada e a sua função social. E o que é fascinante aqui é que a Constituição garante a propriedade, a base do sistema, mas, no mesmo fôlego, impõe uma condição. Ter uma empresa não é só ter o direito de buscar o lucro. Exato. Significa também ter deveres. É quase como se a empresa recebesse uma cidadania corporativa obrigatória, com responsabilidades para a comunidade. É uma ótima analogia. E esses deveres são concretos, viu? Gerar empregos de qualidade, pagar os tributos, respeitar o meio ambiente, tratar bem o consumidor. E a violação dessa função social pode legitimar uma intervenção mais dura do Estado. Sim, é o que justifica, em última instância,
uma desapropriação ou outras sanções. A propriedade obriga. E esse dever com a coletividade me leva a outro princípio-chave, a livre concorrência. O professor Lessa usa uma expressão ótima no material. Ah, sim. O mercado deve ser livre, mas não pode ser selvagem. Exatamente essa. Perfeito. A selvageria seria um cenário de terra sem lei, onde o mais forte devora o mais fraco. E no final sobram monopólios. Que ditam os preços, a qualidade e prejudicam todo mundo. É para evitar isso que temos o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele é o xerife desse mercado. Dá um exemplo prático de como o CAD atua para evitar essa selvageria. Claro. Imagina que as duas únicas grandes companhias aéreas de um país decidem, numa reunião secreta, aumentar o preço das passagens em 30% ao mesmo tempo. Um cartel. Um cartel clássico. Elas eliminam a competição e quem paga a conta é o consumidor. É isso que o CAD investiga e pune. E no caso de fusões de empresas? Também, se a maior empresa de tecnologia resolve comprar sua única concorrente relevante, o CAD vai analisar se essa fusão cria um monopólio tão forte que vai sufocar a inovação e prejudicar os consumidores no futuro. A livre concorrência, no fim, é para proteger o bem-estar da coletividade. É um instrumento para isso. Exato. Faz todo sentido. E essa proteção aparece com muita força em outros dois princípios que o material destaca: a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente. Sim, e são conquistas civilizatórias da Constituição de 88. O consumidor foi elevado à categoria de parte vulnerável na relação econômica, né? o que justifica o Código de Defesa do Consumidor ser tão protetivo. Exato. Com regras de ordem pública que limitam o que as empresas podem fazer. Já a defesa do meio ambiente, ela consagra a ideia de desenvolvimento sustentável. Ou seja, a atividade econômica de hoje não pode destruir os recursos das futuras gerações. Exatamente. O caderno até menciona uma ferramenta sofisticada para isso, a tributação ecológica. Que seria o que na prática? Seria, por exemplo, aumentar o imposto sobre um produto que polui muito para desestimular o consumo e incentivar alternativas mais limpas. É usar o tributo com uma função regulatória. Essa ideia dos princípios como limites é fundamental, o que me leva a pensar no grande limitador, o próprio Estado. O que eu achei mais revelador na análise do professor Lessa é como ele desmistifica a ideia de intervenção estatal. Ah, sim. Como se fosse uma coisa só, né? Isso. Mas, na verdade, a Constituição desenha duas personas bem diferentes para o Estado, quase como um árbitro e, às vezes, um jogador. Essa distinção é crucial e é um ponto que a FGV adora cobrar. O caderno apresenta uma regra de ouro para entender isso. A regra geral, a atuação principal do Estado, é como agente normativo e regulador. O árbitro. O árbitro, perfeito. Artigo 174. Ele cria as regras, fiscaliza, incentiva e planeja. E aqui tem um detalhe importante. Qual? O planejamento do Estado é obrigatório para o setor público, mas só indicativo para o setor privado. O que significa indicativo na prática? Pensa numa previsão do tempo super confiável do governo. Se a previsão diz que vai chover por um mês, uma fábrica de guarda-chuvas provavelmente vai aumentar a produção. Porque é uma informação valiosa. Exato. Mas ninguém pode obrigá-la a fazer isso. A decisão final, o risco, é do empresário. As agências reguladoras, tipo a Anatel, a ANEEL, são a personificação desse Estado árbitro. Certo, essa é a regra. Mas e a exceção? Quando o Estado tira o apito, veste o uniforme e entra em campo para jogar? Essa é a atuação como agente explorador direto. O Estado empresário, que cria estatais como a Petrobras, o Banco do Brasil. E segundo o artigo 173, isso só pode acontecer em situações, assim, excepcionalíssimas. Que seriam? Quando for indispensável para a segurança nacional ou quando houver um relevante interesse coletivo que a iniciativa privada não quer ou não consegue atender. A Constituição deixou claro, Estado empresário é a exceção. E é exatamente aqui que chegamos num ponto que confunde muita gente. A tal da pegadinha. A da imunidade tributária. Isso. Intuitivamente, a gente pensa que toda estatal, por ser do governo, teria vantagens, como não pagar impostos. Mas não é bem assim, né? Não é. E a lógica é a da livre concorrência que já discutimos.
Uma estatal que explora a atividade econômica e compete com empresas privadas como o Banco do Brasil, ela não tem imunidade tributária. Paga os mesmos impostos que os concorrentes. Os mesmos. Se não pagasse, seria uma vantagem desleal, uma competição injusta. A Constituição proíbe isso. Mas existe alguma situação em que uma estatal não paga impostos? Sim, e aqui está o pulo do gato. O Supremo Tribunal Federal, ele entende que estatais que prestam um serviço público, obrigatório e exclusivo do Estado. Que não competem com ninguém. Exato. Como é o caso dos Correios com o serviço postal. Essas sim gozam de imunidade tributária. Entendi. A diferença fundamental é: a empresa está competindo no mercado ou está exercendo uma função soberana do Estado? Você resumiu perfeitamente. Essa distinção que define todo o regime jurídico e tributário aplicável. E isso também se aplica aos monópolos da União, lá do artigo 177, como o do petróleo? No caso dos monópolos, a lógica é ainda mais direta. Ali, a Constituição simplesmente tirou certas atividades do mercado. Pesquisa e extração de petróleo e minérios nucleares, por exemplo, são atividades que só a União pode realizar. Diretamente ou por concessão? Isso. A livre iniciativa nesse setor é, por definição, inexistente. O interesse estratégico do país foi colocado acima de qualquer outro. Ok, quando a gente junta todas essas peças, os pilares, os princípios, as duas faces do Estado, qual é a imagem final que se forma? O professor Lessa usa uma frase de impacto no material que amarra tudo isso. Sim, é uma síntese perfeita para fixar a ideia central. A frase é: a Constituição Econômica de 1988 é um pacto de convivência. O mercado gera riqueza, livre iniciativa, e o Estado garante que ela sirva a todos, justiça social. Essa frase captura a essência de toda a nossa conversa, a busca constante por esse equilíbrio dinâmico. Entre o motor capitalista e a sua finalidade social. É isso. Agora, esse pacto é de 1988. Mais de 30 anos depois, em 2019, veio a Lei da Liberdade Econômica. Muitos viram como uma tentativa de recalibrar essa balança. Como essa lei se encaixa no quebra-cabeça? Ela veio para reforçar, de forma explícita, o pilar da livre iniciativa. A mensagem central da lei é a presunção de boa-fé do empreendedor e a intervenção mínima do Estado como diretriz. E como isso se traduziu na prática? Bom, por exemplo, na dispensa de alvarás e licenças para atividades de baixo risco. Uma medida que busca desburocratizar a vida de quem quer começar um pequeno negócio, sabe? E o outro ponto de grande impacto que o caderno aponta? Foi tornar mais rígidas as regras para desconsideração da personalidade jurídica. O que isso significa, em bom português, para um sócio de uma empresa? Significa que para uma dívida da empresa atingir o patrimônio pessoal dos sócios, não basta que a empresa tenha quebrado. É preciso provar que houve fraude ou abuso por parte do sócio. Ah, entendi. Isso dá mais segurança jurídica para o investidor, separando o que é risco do negócio do que é má-fé. Alinhou o Brasil com o que se chama de teoria maior da desconsideração. Nossa conversa girou em torno de como o Estado limita e regula a iniciativa privada para o bem comum. Para fechar, vamos inverter a perspectiva como a gente sugeriu lá no início. Vamos lá. O material nos deu o exemplo do titular de cartório, um particular exercendo uma função pública. Que reflexão mais profunda isso nos provoca? A provocação é pensar nessa fronteira delicada. O titular do cartório, ele é um gestor privado, orientado pela eficiência, pelo resultado financeiro, como qualquer empresário. Certo? Ao mesmo tempo, ele é um agente do Estado. Precisa agir com impessoalidade, cobrar taxas fixadas por lei, a tal da modicidade, e, acima de tudo, garantir a fé pública. São duas lógicas que parecem opostas. Exatamente. A grande questão é: como equilibrar essas duas lógicas? Onde termina a autonomia gerencial dele e começa a sua obrigação como representante do interesse público? É uma tensão constante. É um desafio constante. E refletir sobre essa tensão no microcosmo de um cartório nos ajuda a entender a complexidade de toda a relação entre Estado e mercado no Brasil. Uma provocação excelente para continuarmos pensando. Chegamos ao fim da nossa análise.
podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!